Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de literatura do Enem, né? Então, nós estamos aqui nessa segunda aula sobre questões, né, de Enem e outros vestibulares, para a gente poder dar uma revisadinha, uma relembrada, né, nos temas das aulas de literatura. Mas eu convido você, se você ficar perdido nessa aula de exercício, dá uma assistida nas nossas aulas de literatura, né, ou nas aulas nos temas que eu vou citar aqui. Mas a gente vai fazer um bom apanhado aqui, tá bom? Vamos lá? Bom, número 1 da UERGS. O uso de pseudônimos tornou-se necessário em função do envolvimento político dos autores na luta pela libertação do Brasil do jugo da coroa portuguesa. O bucolismo e o pastoralismo também foram características deste período. O texto acima refere-se ao romantismo, barroco, arcadismo ou realismo? Vamos lá! Então, o Brasil ainda estava sob jugo da coroa portuguesa, certo? Então, a gente não pode considerar o modernismo nem o realismo, tá? O realismo já entra no período de república, tá, gente? O início da república. Ok. O bucolismo e o pastoralismo também foram características desse período. Putz, aí fica muito fácil. Vamos lembrar? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Romantismo, gente. O romantismo foi aquele período que a gente teve 3 fases no Brasil, né? O primeiro foi o período indianista, nacionalista, né? Em que os autores aqui decidiram recriar a figura do cavaleiro medieval, né, da Europa, com o índio. Então, já que a gente não tinha o cavaleiro medieval, o índio passou a ser o nosso cavaleiro medieval. Né? Então, essa era a primeira fase, mais nacionalista, com essa coisa indígena, tá? Valorizando bastante a nossa natureza e o nosso tipo físico mesmo, né? Então, beleza. A segunda fase é a fase considerada mal do século. É a fase da sofrência, a fase do coração dodói, né? O mal do século tem a ver com essa questão da tuberculose, né? Que estava, né, afetando muitos jovens que tinham uma vida boêmia, né? Na Europa e aqui no Brasil também. Nosso Álvares de Azevedo é um exemplo disso. Escreveu poesia desse período, né? E morreu, assim, com 22 anos, foi muito jovem mesmo, tá? Então, essa segunda fase do romantismo é essa fase, né, do amor acima de qualquer coisa, muita subjetividade, nada de racionalismo, tá? Então, é muito pulsante, né, muito subjetivo, muito amor. Amor idealizado, precisamos dizer, né? Amor nunca concretizado, é só o sofrimento amoroso mesmo, coisa platônica ali, forte. A terceira fase é a fase condoreira, né? A fase que volta a um certo nacionalismo, mas ela tem questões sociais embutidas, né? O nosso maior representante é o Castro Alves, né? Que era considerado poeta dos escravos, então ele era abolicionista. Vários que escreveram nessa época eram abolicionistas, né? Eles tinham essa coisa de defender mesmo a liberdade, tá? Beleza. Então, romantismo não é. Barroco trabalha com essa dualidade. No barroco também o Brasil ainda era colônia, né? Mas o barroco trabalha com uma dualidade, né, entre o santo e o profano, né, entre o céu e o inferno, o bom e o mal, tá? Não é questão pastoralista. Beleza. Modernismo, foi essa coisa que surgiu aqui no Brasil com a Semana de 22, essa coisa moderna mesmo, vanguardista, quebrando todas as regras, trazendo questões populares, né? De novo nacionalismo, mas um nacionalismo diferente, mostrando já essa colcha de retalhos, né? Que é o Brasil, essa diversidade, eles já queriam mostrar isso.
Arcadismo, que é nossa resposta aqui, que sim, aí sim, nós trabalhamos com questões pastoralistas, né? A Arcádia é o lugar sagrado do pastor e de sua amada, né? Trabalha questões de uma vida simples, tem um retorno às formas clássicas. Então, a nossa resposta aqui é o arcadismo, tá? Inclusive, os caras do arcadismo aqui no Brasil eram confidentes, né? Fala aqui que o Brasil estava sob o jugo da coroa portuguesa. Esses caras eram tudo brother ali do Tiradentes, todo mundo querendo chutar o pau da barraca mesmo, tá? Mas na hora de escrever, eles escreviam uma coisinha muito fofa, romântica, nos campos, nos pastos, com suas ovelhas e amadas. Realismo, né? Que no Brasil, Machadão quebrando tudo com aquela escrita dele. E fala muito sobre essa questão da sociedade, né? Vai fazer uma análise psicológica, uma análise mesmo da sociedade, dissecar os seres humaninhos, né? E por falar sobre as coisas que não são tão legais deles assim, né? Nossas. Então o realismo baseou-se nisso aí. Beleza? Então número 1, a letra D. 2, da PUC do Rio Grande do Sul. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. Uma das constantes da obra poética Nossa Senhora, já ouvi falar Machado de Assis. De Carlos Drummond de Andrade, como se verifica nos versos transcritos, é a louvação do homem social, o negativismo destrutivo, a violação e desintegração da palavra, o questionamento da própria poesia e o pessimismo lírico. Gente, o Drummond ele vai trabalhar muito com metalinguística. O que é a metalinguística? É a linguagem falando da própria linguagem. Então, fazer poesia falando sobre o fazer literário. Entenderam? Então, olha aqui, não faças versos sobre acontecimentos. Ele está falando, ele está questionando, né, o modo de fazer poesia, o próprio modo dele. E ele vai fazer isso muito. Muitos autores modernos e contemporâneos vão fazer isso. O fazer literário vai ser o assunto principal de alguns deles, tá? Então, olha só. Fica óbvio pra gente o que ele está fazendo aqui, ó, o questionamento da própria poesia, tá? Então, essa é a resposta. Mas negativismo destrutivo, isso a gente não vê a gente não vê na poesia do Drummond, tá? Violação e desintegração da palavra. Pode acontecer na poesia do Drummond, não é comum, mas acredito que a gente encontre alguma coisa, né? De desintegração da palavra, de mudar a forma, né? Neologismos, mas não é a especialidade dele. Louvação do homem social. Né? Do homem social aqui eu vejo como o homem de repartição, que era um cara que ele inclusive falou muito mal, porque ele era um funcionário público, inclusive, né? Então ele vai falar muito sobre como o escritório mata a sua inspiração, as coisas que você tem a dizer, né? Sua poesia. Pessimismo lírico também não. Tá? Então, a questão aqui, ó, questionamento da própria poesia, letra D. 3. UPF-RS. Sobre a personagem Iracema, protagonista do romance homônimo de José de Alencar, apenas é incorreto afirmar que... Incorreto, tá, gente? Segue um modelo de comportamento típico das heroínas românticas. Sim, Iracema, a gente está ali no romantismo, ela é um exemplo, né, dessa coisa indígena, é mistura, né, é índio com branco, mas tinha essa coisa da mocinha e da mocinha com essa coisa indígena, tá? Então, tem essa coisa bem romantiquinha, de ser uma pessoa muito com caráter muito bom e tudo mais. Então tem a ver com as heroínas românticas e tem a ver também com a questão indígena. Então tá, letra A tá correto. Letra B, representa a contribuição indígena na formação da nacionalidade brasileira, o que eu acabei de dizer. Sim, porque, né,
A Iracema era representante também dessa figura indígena que se tornou muito importante aqui no romantismo, na primeira fase, né? Que tem a ver com nacionalismo, tem a ver com exaltação do que é nosso, tem a ver com seus heróis que a gente tinha, né? Que estavam acessíveis, né? Não era o cavaleiro medieval, mas era o índio, tá? Então, sim, letra B tá certo. Letra C, simboliza a terra americana, vista como mãe fecunda, daí o seu nome ser um anagrama de América. Olha só, vou colocar aqui do ladinho para vocês entenderem, olha. Iracema. Ó, América. Entenderam? Ó, América. Tá vendo? Então, a América, a gente tem que pensar assim, não tá falando da América e Estados Unidos, tá, gente? América como continente, né? Então, a América toda, né? Falando do que a gente tem, do que era americano e não era europeu, tá? Então, tá correto. Letra D. Possui características físicas e morais genuinamente indígenas. Não, gente, olha só. Ela era mestiça. Então, ela tem um pouco disso, tem essa questão do branco nela, tá? Então, não é D. Então, não podemos considerar, é errado. E é retratada em íntima conexão com a natureza, sim, tá? Então, a incorreta sobre Iracema é a letra D. 4. PUC Campinas. Adaptado. Também cantou, e cada verso que vinha de sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. O trecho acima é tipicamente naturalista. Por quê? Lembram do naturalismo, gente? Naturalismo é ali coladinho com realismo, né? Nós temos as questões científicas, questões positivistas, deterministas, né? Determinismo, o sujeito é fruto do meio, da raça e das circunstâncias, né? O positivismo também tem mais ou menos a ver com isso, mas tem uma questão mais científica, né? Tem o darwinismo também, que é a questão da adaptação. E a gente tem uma questão muito grande de animalização dos homens, né? Então, o quanto o realismo, né, vem trazer aquela questão psíquica de tudo que não é que é ruim no homem, pode vir a ser ruim, né? Egoísmo, mesquinhez, né? Todas essas coisas pequenas que a gente quer se livrar, né? O realismo traz à tona. O naturalismo faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele traz as nossas questões mais primitivas, né? Como animais que somos, eles trazem sempre essa questão animalesca à tona, tá? Então, beleza, tem tudo a ver esse trecho, né? O trecho é tipicamente naturalista, por quê? A minúcia da descrição retrata a idealização a que estão submetidos as personagens. Não. Já tiramos assim, sem dúvida. Não tem idealização nenhuma aqui. B. Mostra a natureza como um espelho das personagens, revelando seus estados de alma, numa clara projeção de suas emoções. Também não. Tem a questão da natureza, mas não é assim, tipo Iracema que a gente estava trabalhando, né? Não é essa coisa bela da natureza. É uma coisa animalesca, tá? Então, não. C. O espírito avesso ao romântico se manifesta no descritivismo atento aos pormenores. Não. Até porque o romantismo tem muito disso. A gente vai ver no José de Alencar, por exemplo, que ele é muito minucioso, tá? Então, não é letra C.
Letra D. Retrata a vida campestre e seus costumes numa tentativa de registrar o pitoresco do espírito autenticamente brasileiro. Não é vida campestre, né? Não tenta registrar o que é pitoresco. Não é. Então, não é letra D. Letra E, a única que sobrou. Apresenta o homem reduzido ao nível animal. Aí, ó. Numa atitude caracteristicamente antirromântica, né? No tratamento da personagem. É o contrário do romantismo, porque não traz os pormenores, vai direto ao ponto e já escancara para você que a fulana tava no cio, igual uma pomba, que sei lá quem tava igual um gato, que tinha um, né? Então, assim, é bem animalesco, é instinto, beleza? Então, a letra E. Número 5. Costuma-se reconhecer que tanto Primo Basílio, tá? Primo Basílio é do Eça de Queiroz, um português, que é do realismo também. O Machado de Assis foi muito comparado com ele no início, tá, gente? Primo Basílio, quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado, possuem notável conteúdo de crítica social. Apesar das muitas diferenças que separam os dois romances, em ambos essa crítica A. Fundamenta-se em minuciosa análise das relações sociais e tem como finalidade propor soluções construtivas para os problemas detectados. Você vem, ó, você leva a questão a sério, você leva a alternativa a sério até aqui, ó. Até essas relações sociais até parece que é essa mesmo. Só que quando você... Por isso que eu digo, gente, leiam a alternativa até o final. Não, assim, ali a primeira frase é isso. Não. Olha só. E tem como finalidade propor soluções construtivas para os problemas detectados. Não, gente. Nunca Machado de Assis e Eça de Queiroz vão te dar uma moral da história, uma solução, amiguinho, para você mudar isso na sociedade, faça determinada coisa. Jamais. Eles querem só criar um caos na sua cabeça mesmo, para você pensar sozinho e descobrir suas próprias alternativas. Né? Descobrir o que você vai fazer com essa sociedade doente e você sozinho descubra e se vire. É isso, ó, tá aí, meu filho, tá no seu colo, resolva. Tá? Então, sem finalidades alguma, principalmente sem finalidades com soluções construtivas. Erradíssima. Letra B. Dá a ver um conjunto de personagens que, com raras exceções, tem como traços mais marcantes a inconsistência, a pretensão, a veleidade e outras características semelhantes, figurando assim uma sociedade globalmente medíocre. Então temos, olha só, a inconsistência, né? Aquela coisa, a pessoa que não é assim, você não consegue descobrir. A pessoa sempre tem um mistério, sempre tem alguma coisa que está escondida e você não sabe. Pretensão, são pessoas que se acham muito, né? Veleidade, né? É uma coisa que elas estão protegidas de alguma forma, né? Geralmente por dinheiro, né? E outras características semelhantes, figurando assim uma sociedade globalmente medíocre. Gente, essa é a maior crítica desses dois autores realistas e do realismo de maneira geral. A mediocridade da sociedade, tá? Seja a sociedade, né, o Eça de Queiroz lá em Portugal, seja o Machado aqui no Brasil. Então, assim, é isso. É mostrar um conjunto de personagens e analisando cada um deles, né? E tem traços marcantes como a inconsistência. Você nunca vai saber... Um personagem, ele nunca é plano, né? Você não tem como você saber quando começa a obra, como ele vai terminar. É sempre imprevisível, porque é inconsistente, tá? Porque tem a ver com a natureza humana. Somos inconsistentes, né? Ninguém é 100% uma rocha e vai permanecer do mesmo jeito. Então, eu diria já que é essa, mas vamos ler as outras. C. Assume a forma do romance de tese,
próprio da estética realista, na qual se procura validar um conjunto de hipóteses científicas, verificando sua pertinência na vida social das personagens. Não. Isso daqui tem mais a ver com naturalismo, gente. Essa questão científica, sempre que vocês virem isso, não entendam isso como realismo. Isso é mais naturalismo, tá? É muito pertinho, surgiu junto, mas tem suas diferenças. D. Visa demonstrar o prejuízo que o excesso de leituras romanescas pode fazer à formação moral dos indivíduos, em particular quando interfere na educação das mulheres matrizes de família. Que absurdo! Não, gente, não é isso aqui, tá? Por que ele tá falando isso? Porque no Primo Basílio a gente tem a Luísa, né? Que é a personagem que vivia lendo romances e tudo mais, né? Que ela trai o marido dela. A gente tem o outro, eu li isso aqui, me lembrou muito da Madame Bovary, do Flaubert, que é francês, também é realismo, né? A Madame Bovary vivia, né? Ela tinha um tédio tão grande do casamento dela, vivia dentro das histórias, dos folhetins, né? Até que ela começa a ter um amante, porque ela quer que a vida dela seja um tanto parecida com os folhetins. Tem essa excitação, uma coisa diferente, né? Então, gente, não tem a ver, tá? De maneira alguma, mesmo que eles utilizem esse tipo de histórias, né, de enredo, eles não querem dar lição de formação moral dos indivíduos, coisa nenhuma. Olha só, prejuízo que o excesso de leituras romanescas pode trazer à formação. Jamais. Tá? Então, excluidaça. E letra E, incide principalmente sobre as mazelas sociais derivadas da persistência da escravidão em um contexto já moderno, no qual ela já não mais se justifica. Não, gente, o Machado, tá? Só ele, não tô falando do essa, porque aqui essa questão envolve os dois, na verdade. O Machado, a gente vai ver muito isso na obra dele, tá? Uma coisa que a gente chama de paternalismo, que é uma extensão da escravidão aqui no Brasil, tá? Se vocês quiserem entender melhor sobre o paternalismo, eu recomendo que vocês deem uma lida. Não é preciso, vocês não vão precisar disso para o vestibular, mas quem tiver interesse na obra do Machado, quem tiver interesse nessas questões, tá? Recomendo vocês lerem Roberto Chivars, John Gladson, tá? Silviano Santiago. Eles vão trabalhar essas questões, né, dessa extensão da escravidão que o Machado trabalha muito na obra dele, tá? Muito mesmo. Então, não vai ser aqui porque o Essa de Queiroz não tem essa abordagem, tá? Então, também tá errada. Então, chegamos à conclusão que a letra B dá a ver um conjunto de personagens que, com raras exceções, tem como os traços marcantes a inconsistência, a pretensão, a veleidade e outras características semelhantes, figurando assim uma sociedade globalmente medíocre. Ok. Número 6. Fulvestre. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. É o que diz o narrador do 2º capítulo do romance Dom Casmurro. Ai, amo demais. Afinal, por que não teria ele alcançado seu intento? Vamos lá. Letra A. Pelas dificuldades inerentes à escritura do romance, na recuperação de outros tempos. Não, gente, o Bentinho, né, o Dom Casmurro, o Bentinho, Bento Santiago, ele tem vários nomes, ele tem domínio total das formas, ele vai e volta no livro, quem já leu Dom Casmurro vai entender isso, ele vai e volta, faz referências aos montes, né? A dificuldade dele não é formal, não é uma dificuldade de escrever. Então, não é essa a questão, tá? Já eliminamos. Pelo receio de confessar suas fraquezas e a traição sofrida. Primeiro, não há indícios de uma traição. Não há. E vou dar um conselho muito legal aqui para vocês, como uma pessoa que adora esse livro. Não leiam Dom Casmurro baseado nessa questão de traiu ou não traiu. A obra é maravilhosa, isso é só uma questão secundária na obra, tá?
Não fiquem tentando achar, porque não tem nada, não tem nenhuma evidência, não tem nada que prove que traiu ou que não traiu. Isso é simplesmente uma coisa que ela deve ser deixada no ar. Ao longo dos anos deram muito mais importância a isso do que deveriam ter dado, tá? É uma obra espetacular e não é por isso. Não é por causa do famoso traiu ou não traiu. Esqueçam isso, tá? Então aqui vamos esquecer essa questão também. Não, o Bentinho não teve problema nenhum de ir lá falar que ele acreditava que ele tinha sido traído. C. Porque era impossível recuperar o sentido daquele período, pois ele já não era mais a mesma pessoa. Para mim é essa daqui. Vamos ler as outras, obviamente, tá? Vou explicar depois. D. Pela falta de bom senso e de clareza na apreensão de lembranças. Não, ele não tinha problema de memória. Porque o tempo impiedoso apaga todos os acontecimentos e transforma as pessoas. Olha, essa daqui dá pra enganar, é a pegadinha, né? Porque ela parece muito com a letra C. Só que olha só, a gente apaga todos os acontecimentos? Não, né, gente? Se fosse o tempo transforma as pessoas, teria muito sentido. Mas não, ele lembra das coisas, estão frescas na memória dele ainda, tá? Então não pode ser essa. Agora, porque era impossível recuperar o sentido daquele período, pois ele já não era mais a mesma pessoa. É isso, gente. O Bento, quando ele decide escrever, ele já é um idoso, né? Tudo aquilo que aconteceu na vida dele já passou, a infância já passou. Ele tá de uma perspectiva muito distante. Ele tá vendo, né, memórias, ele tá vendo de uma maneira retrospectiva a sua própria vida. Então, não tem como mais ele ser aquele menino. Ele nunca mais vai ser aquele adolescente. Ele nunca mais. Ele já é outra pessoa. Então, é isso, tá, gente? Letra C. Número 7. Qual alternativa apresenta uma associação errada? Vamos lá. Arcadismo e iluminismo? Tá certo, gente. O arcadismo, ele surgiu ali, ó, juntinho com o iluminismo. Muito juntinho não, surgiu pouco depois, tá? Um tanto depois. Mas muito influenciado pelas ideias iluministas que estavam vindo da Europa, que inclusive influenciaram muito a Inconfidência Mineira, tá? Então tá corretíssimo. Iluminismo. B. Arcadismo e racionalismo. Podemos. O arcadismo, ele é uma coisa mais... Ele tenta fugir um pouco dessa questão super subjetiva do romantismo, né? E aqui, olha, o iluminismo e o racionalismo, eles estão muito associados. Então eu diria que o iluminismo está mais associado ao racionalismo do que ao próprio arcadismo, tá? Mas como o arcadismo se associou ao iluminismo, né? Então a gente pode associar sim o arcadismo ao racionalismo, né? Porque eles vão voltar às formas clássicas. Eles não vão ser tão subjetivos, não vai ter tanto essa questão desse derramamento amoroso, desse derramamento emocional que tinha no romantismo. Então, ok. Agora, arcadismo e anticlassicismo, acabei de falar. Essa daqui é errada, gente. Porque o outro nome que a gente dá para o arcadismo, olha, é o neoclassicismo. Tá? Por causa do retorno ao clássico. Então, barroco e contra-reforma tá tudo a ver, porque essa dualidade barroca tem a ver com a reforma protestante do Martinho Lutero, né? Mas a contra-reforma da Igreja Católica, que começou a perseguir os seus fiéis, né? Eles começaram a dificultar você seguia à risca, ou você podia ser enforcado, queimado na fogueira. Então, tá correto. Romantismo e Revolução Industrial, corretíssimo, principalmente se a gente considerar na Europa, na França, tá? O romantismo lá está diretamente relacionado com a Revolução Industrial, tá? Então, é a letra C. E 8, nossa última questão de hoje. Com referência ao barroco, todas as alternativas estão corretas, exceto, então a gente vai procurar a errada. O homem encontra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina.
certo, gente. Tudo tá muito... O barroco é muito assim, o homem em si mesmo, né? Então, o aprimoramento dele aqui tem muito a ver com questões morais, mais morais e religiosas, né? E a cultura greco-latina está relacionada à questão da produção da poesia também, tá? Essas formas clássicas, elas têm um retorno. Então, essa daqui, beleza. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e de outro, o antropocentrismo renascentista. Tem a ver, mas vamos ler as outras antes de pensar nessa daqui. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. Beleza. O barroco estabelece contradições entre o espírito e carne, alma e morte, corpo e alma, morte e vida. Beleza. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e metáforas. Ok. Tá, olha só. A B, o que compromete a B? Até aqui, ela vai muito bem, né? Opostas. Só que não é mais medieval, já tá muito longe do medieval, gente, tá? Teocentrismo medieval e antropocentrismo renascentista é o que não cola. É esse tipo de questão que a gente tem que tomar cuidado. Você viu como é que eu fiquei em dúvida aqui? Por quê? Tudo tá certo, é um texto longo, né? Vem falando da oposição, tensão do espírito, conflito de tendências opostas. De um lado, aí vem tem o teocentrismo e o antropocentrismo? Tem. Só que o medieval e o renascentista já tá muito, muito lá atrás. Aqui, a gente já tá falando de iluminismo, tá? A gente já tá falando de reforma e contra-reforma, tá? Então a gente tá falando do Martinho Lutero, lá com as suas teses contra a Igreja Católica, e de outro lado, a contra-reforma católica que veio em cima, trazendo o índex, né? Que é essa proibição de livros, né? Restrição de livros que poderiam ser lidos, né? Que começou a vigiar os seus fiéis. Eles corriam risco de vida, né? Se eles saíssem fora um pouquinho da linha. Então, o que estraga essa questão é isso aqui, medieval e renascentista, tá? Ok, então essa é a incorreta. Bom, é isso, a gente fica por aqui.